te foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Este é o texto sagrado que acabamos de ler no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, quando o Senhor Jesus estava entregando o seu grande, rico sermão, quando ele estava trazendo as suas primeiras mensagens aos homens, e em seus primeiros ensinamentos ele já nos mostrou a grande necessidade que o homem tem de ter autocontrole, sempre brigando milímetros por milímetros, polegada por polegada do caminho, por aquelas coisas que ele acha que tem por direito. O Senhor Jesus foi o oposto de todos os homens. E muitas vezes ele nos ensinou a ceder até os nossos próprios direitos aqui de momento, para bem ali, aonde os nossos olhos naturais não podem ver, recebermos muito mais em troca daquilo que cedemos, daquilo que nós abrimos mão. Então o Senhor Jesus nos deu essa grande lição no capítulo de número 5 do Evangelho de São Mateus. Mesmo se fores injustiçado, injuriado, o Senhor Jesus nos mostrou que muitas vezes não vale a pena. Mateus 5, versículo de número 11, Jesus diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus nos ensinou que isso até é uma bem-aventurança. Você ser perseguido, injuriado, caluniado por causa dele. Eu não estou dizendo por falta de caráter, eu não estou dizendo por ser um trapaceiro, um quebrador de leis, regras, princípios. Jesus disse que é bem-aventurado quando formos injuriados e perseguidos, e quando alguém mentir ao nosso respeito simplesmente pelo fato de sermos cristãos professos, simplesmente por desejarmos viver uma vida da maneira que lhe agrada. Então o Senhor Jesus veio ensinando essas coisas que é o contraditório dos homens duros de coração, ferrenhos, que não sabem amar, perdoar, que não sabem ceder. Jesus veio trazendo o oposto, trazendo o antídoto, aquilo que imuniza o coração contra estes sentimentos mórbidos, tão corrosivos, que escravizam a raça humana e acabam trazendo depressões, angústias, doenças psíquicas, emocionais e até mesmo doenças físicas, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, vai desencadeando coisas e coisas, doenças e mais doenças. Então Jesus veio ensinando o oposto, veio nos oferecendo o antídoto contra todos esses males. Em outras palavras, foi isso que ele disse: se fores perseguido, injustiçado, caluniado, é bem isso que ele disse. Se lhe baterem em um lado da sua face, dê-lhe a outra. Isso não seria literalmente virar o rosto, mas atitudes, podemos sim dizer. Isso seria comportamentos, porque determinados comportamentos diante de uma má ação é virar o rosto. Virar o rosto é abrir mão, ceder, estar disposto a não brigar por
alguma coisa que ainda achemos que tenhamos o direito. Virar o rosto é não querer levar adiante a causa. Ele ensinou isso: se fores injustiçado, injuriado, o que deveríamos fazer? Foi isso que Jesus nos transmitiu através deste texto sagrado. Leve tudo a Deus em oração. Deixa ali aos pés dele, aos cuidados dele, ele cuidará. Isso é uma lição de autocontrole. Ele tem temperança para dar, isso é próprio da sua natureza. Isso é autocontrole, temperança. Isto é literalmente ir vencendo a si mesmo. Muitas vezes não reagir. Não é assim a vida natural? Às vezes alguém tanto lhe ofende, lhe pisa, lhe persegue, lhe prejudica. E bem faz você quando consegue fazer silêncio, porque o silêncio muitas vezes redunda em um espinho de consciência. O silêncio às vezes leva o ofensor, o perseguidor, a realmente descer a um estado profundo de arrependimento, de lágrimas. Isto é o que a Bíblia Sagrada nos mostra, que muitas vezes aquele que faz silêncio, se cala, ele vence. Às vezes aquele homem pisa, humilha, xinga aquela mulher e ela não age. Logo, logo ele estará ali arrependido, se tiver um mínimo de sensibilidade, estará ali acertando. É assim no trabalho, patrão, empregados, colegas de trabalho, é assim em todas as camadas da sociedade, em todos os aspectos da vida. Muitas vezes cresce, cria troncos frondosos, folhas verdes, viçosas, frutos viçosos, aquele que consegue ter autocontrole, ser temperante, aquele que momentaneamente até deixa sair-se por humilhado, mas diante de Deus ele está manifestando uma grande virtude. Isso é virtuoso, a virtude de muitas vezes não reagir, a virtude de ficar quieto. Esse virar a face é ficar quieto. Esse andar 2 milhas é ficar quieto. Dar também a túnica, isto é ficar quieto. É uma grande virtude você não agir precipitadamente. Ao invés de agir, você deixa Deus falar. Por isso que você tem que parar, se aquietar, assentar muitas vezes, esfriar a sua mente para poder ouvir Deus falar. Mas é difícil ouvir Deus falar se não conseguir aquietar, parar, se não conseguir ficar quieto. Como poderemos então ouvir Deus falar? Você tem que saber acalmar o seu espírito, frear, diminuir a rotação dos seus pensamentos para poder ouvir a Deus. Eu estou falando sobre a virtude de muitas vezes ficar quieto e não reagir. Quantas pessoas hoje, elas criam aquele ciclo vicioso, aquele hábito, e elas saem e dizem: eu não tenho tempo para esperar, eu não tenho tempo para nada, a minha vida é corrida. E muitos dizem isso, que não tem tempo para nada, e acha bonito, acha virtuoso passar-se por alguém muito ocupado, tão ocupado que não consegue nem mesmo ouvir a voz de Deus. Tão ocupado, vida tão corrida, não tem tempo para nada, que os filhos estão crescendo e ele não vê. A esposa e ele mesmo estão envelhecendo e ele não percebe cada momento desse. Quão especial esses momentos são. Tão ocupado que ele não consegue ver a beleza da vida passar, os filhos crescendo, tão corrida a sua vida, tão ocupada, que ele não consegue ouvir a terna, doce, amável voz do Espírito Santo, que fala todos os dias,
querendo salvar, muitas vezes querendo curar, muitas vezes querendo livrar de algumas ciladas, algumas emboscadas do inimigo, mas ele não consegue parar. Vida agitada, não para momento algum, está sempre em ação, sempre em atividade. É virtuoso estar sempre em atividade, em ação, mas tão importante como agir na hora certa, também é saber não agir quando é para Deus agir. Não fazer quando é para Deus fazer e não o homem, porque há coisas que competem a nós homens fazermos, e isto Deus não fará por nós. Mas existem coisas que competem somente a Deus fazer. E quando competir a Deus fazer, nós temos que saber parar um pouquinho, ficar sem reagir. Dizem que toda ação produz uma reação. Para o cristão nem sempre será assim. Algumas ações não levará muitos cristãos a produzirem algumas determinados tipos de reação. Ação produz reação, mas o cristão, muitas vezes, diante de algumas ações, ele não terá reação, porque Deus dirige a sua vida. Como a leitura da Bíblia, se lhe bater a face, não é uma ação? A reação seria devolver, mas Jesus disse, vire, dê o outro lado. Quer dizer, Jesus estava ensinando que nem para todo tipo de ação, o cristão, o homem que anda segundo ele, não deveria ter uma reação para responder e agir à altura. É isso que Jesus Cristo está nos ensinando, que muitas vezes é necessário não agir. Lembre disso, tão importante como agir na hora certa, falar a coisa certa na hora certa. Também é importante você conhecer a virtude de muitas vezes ficar quieto, guardar silêncio, como o próprio Jesus fez no livro de São Mateus, no capítulo também de número 27, você vai encontrar isso ali. A Bíblia diz, Mateus 26, versículo 57 em diante, a Bíblia diz que eles o prenderam, o conduziram à casa do sumo sacerdote, onde estava todo o clérigo reunido. O sumo sacerdote, Caifás, os escribas, os anciãos, e a Bíblia diz que Pedro seguia de longe, observando o movimento para ver no que resultaria aquilo. E a Bíblia diz que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho estava sempre por ali buscando falso testemunho contra Jesus, para poder dar-lhe a morte. E eles nunca encontravam uma demanda contra Jesus, não conseguiam culpá-lo de pecado. E sempre aparecia falsas testemunhas para depor contra. E depois apareceu alguns dizendo, nós o ouvimos dizer que destruiria o templo e que com 3 dias restituiria, reedificaria o templo novamente. E Jesus realmente havia dito aquilo, mas não falando do sagrado templo dos judeus que Salomão construiu, mas falando do seu corpo, que seria destruído realmente em 3 dias, reconstruído, sairia da sepultura ao 3º dia. E a Bíblia Sagrada diz que o sacerdote levantou e o acusou e gritou com ele, colocou o dedo no nariz dele. Ah, se fosse nós, se fosse eu, se fosse você talvez, como nós teríamos agido ante aquela agressão verbal, física, emocional daqueles homens que se diziam sagrados, santos, sacerdotes? E a Bíblia diz que o sacerdote diz, não vais responder coisa alguma a estes que depõem contra ti? Bem que Jesus podia se defender, próprio Criador de todas as coisas, mas ele guardou o silêncio. Ele ficou quieto, calado, porque ele sabia que muitas vezes o silêncio vence. Não é à toa que a Bíblia diz em Apocalipse 8, e abrindo o 7º selo, fez-se silêncio no céu. O selo da vinda do Senhor foi silencioso, para que ninguém interpretasse, para que ninguém soubesse, aquele dia mais glorioso da história do cristianismo. Não foi à toa que Jesus disse, nem o Filho nem os anjos, unicamente o Pai, o silêncio da maior vitória, da redenção,
o silêncio da plenitude dos tempos, o silêncio que trará ao mundo a sua restauração, o silêncio que dará a esta terra um novo Éden, Éden restaurado, sem pecado, sem criminalidade, mas tudo revelado debaixo de meia hora de silêncio. É glorioso quando aprendemos isto. Eclesiastes 3, versículo 7, há tempo para falar e há tempo para deixar de falar. Deus nos ensinou essa lição em sua palavra. Se tomarmos a própria Bíblia, em Apocalipse capítulo 10, e sendo ouvidas as vozes dos 7 trovões, eu, João, ia escrevê-la, mas ouvi uma voz que disse: não escrevas, cele. Foi feito silêncio. Há um segredo por detrás desse silenciar, deste virar a face, deste andar uma milha a mais, deste soltar a capa, deste perdoar, deste amai os vossos próprios inimigos, deste bendizei e não amaldiçoai. Há um segredo nesse silêncio. Pode falar, mas não fala. Poderia espraguejar, mas abençoa. Poderia perseguir, mas coloca a espada na bainha. Como Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, guarda isto, porque quem com ferro fere, com ferro também será ferido. Jesus não aprovou a reação de Pedro. Os soldados vieram, uma ação. Pedro reagiu, uma ação produzindo uma reação. Mas Jesus disse: não reaja, Pedro. Tem que acontecer. Tem coisas que você tem que cruzar os braços e dizer assim, seja feito segundo a tua vontade. Não é esta a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou? Muitas vezes temos que esperar pacientemente, porque se for impaciente na espera, o tempo se multiplicará, se tornará mais longo, a luta mais acirrada, a espera muito mais árdua, o problema muito maior, a fase difícil muito mais extensa do que poderia ser, porque não se sabe esperar sem reagir com o braço cruzado, sem amaldiçoar. É o segredo do silêncio. E os sacerdotes pressionaram a Jesus e disseram para ele: tu não vais fazer nada? Não respondes coisa alguma? Leia Mateus 26, versículo 62. E Jesus, a Bíblia diz no versículo 63, e Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus guardou silêncio. E olha que não foi fácil, porque no versículo 67 e 68 de Mateus 26, a Bíblia diz: então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, dizendo-lhe: profetiza-nos, Cristo, quem te bateu? E ele seguiu em silêncio, sem reagir. Ele entendia que era necessário fazer silêncio, ficar quieto. O plano estava sendo executado, a vontade do Pai estava se cumprindo. Ele entendia que tudo aquilo era necessário, que aquelas ações de ira contra ele, ele sabia que aquelas ações malignas daqueles homens, ungidos por um espírito mau religioso, não poderia causar-lhe uma reação negativa. Ele teve que ter autocontrole, temperança. Ele ficou quieto. Por isso que eu disse, não fazer nada algumas vezes é tão importante quanto fazer. Há momentos que não fazer nada significa deixar Deus agir. Espera mais em Deus, confia mais em Deus, faça como Davi. Davi foi perseguido e perseguido e perseguido por Saul, mas o que Davi fez? Nada. Somente desviava das lanças e guardou silêncio. Pelo contrário, até cantava uma boa canção de adoração para acalmar o espírito agitado daquele homem. Quando jovem, ele aprendeu que há momentos que devemos ficar quietos e há momentos que devemos agir. Temos que ter discernimento. Quando chegou a hora de agir contra Golias, ele teve coragem, ele agiu, teve ousadia, porque entendeu que ali era um Golias desafiando a fé, o povo de Deus, a viva, santa, pura palavra. Ele sabia se posicionar, agir na hora certa.
Aquele era Davi. Agia na hora certa. Contra Golias, mas contra Saul não. Saul era homem de Deus, mesmo vivendo aquela vida que ele vivia, mesmo sendo perturbado por espíritos, perturbado por doutrinas, perturbado por algumas coisinhas. Ainda assim, mesmo ele sendo desequilibrado, mesmo ele sendo um temperamental que não tinha autocontrole, domínio próprio, mesmo ele tendo perdido o Espírito Santo, ainda assim Davi o respeitava e Davi não agiu. Deus é quem respondeu. Deus é quem o tirou daquele trono. Davi não precisou de fazer nada. Há momentos que você não precisa fazer nada para que a vontade de Deus se cumpra em sua vida, a não ser saber esperar, guardar silêncio como Jesus guardou, como Salomão disse em Eclesiastes 3:7, há tempo para ficar calado, há tempo de você esperar. E Davi viveu isso a vida inteira. Quando era um homem velho já, tinha o seu filho Absalão, e Absalão, seu filho, veio contra ele, veio contra o reino, queria matar seu próprio pai, tirá-lo do trono de Israel. E os soldados, os valentes, os guerreiros, protetores de Davi, Joabe e Abisai e Zadok, o sacerdote, todos vieram ao rei e disseram para o rei: ó rei, qual é o plano que tens a executar? Absalão, teu filho, vem para te perseguir, vem para te matar, vem para tomar o reino de ti. Qual é o plano? Nós não podemos deixar ninguém matar o rei. Qual é o plano? Como devemos agir? Quando pressionaram Davi para ver o que ele iria fazer contra Absalão, que queria tirar-lhe a vida, tomar-lhe o trono, Davi disse: eu não vou fazer nada. Quando eu era novo, não fiz nada contra o velho Saul. Agora sou velho e não vou fazer nada contra o jovem Saul, que se revela em Absalão. Saul morreu, mas o espírito de Saul veio sobre o jovem Absalão. Eu não vou fazer nada. O Deus que me livrou de Golias e me livrou das lanças do louco Saul é o Deus que me livrará também da lança do meu filho Absalão, que está ungido com o espírito da tormenta. Que virtude! Confiou em Deus, se escondeu em Deus, descansou em Deus. Isto é que é glorioso, saber esperar, descansar em Deus. A boa resposta vem do Senhor. Os propósitos não significarão nada se Deus não agir. Salomão diz que o homem pode fazer muitos propósitos, projetos, planos, mas a resposta vem do coração do Senhor. Davi ficou quieto. Há momentos que é melhor ficar quieto. É como estar à frente de uma arma. O risco da morte é iminente, o assaltante está descontrolado. Ele está com a arma engatilhada. O que você deveria fazer? As autoridades dizem: não reaja. E é verdade, é prudente. Há momentos que é melhor ficar quieto, porque o risco é iminente. Se você age por impulso, com certeza você corre um risco. Aumenta a probabilidade de você perder a sua vida. O melhor que fazemos muitas vezes é não fazer nada, porque a arma está engatilhada. Fazendo nada, você muitas vezes salva a sua vida. Tendo discernimento quando é hora de não agir, fazendo nada, você muitas vezes escapa vivo, não prejudica aqueles que estão à sua volta. Você não leva sua família a ser atingida, a se tornar um alvo. Você não perde seu filho, não perde a sua mulher. O bem material é o que menos tem valor. Mais valioso é a tua vida, a vida dos teus filhos, a vida da tua família. Isto é o que é mais valioso. Então, muitas vezes, é melhor você ficar quieto. Fazendo nada, você poderá ter a oportunidade de recuperar tudo que é natural aqui, tudo que é material que se perde. Fazendo nada, às vezes, você tem a oportunidade de ver Deus fazer por você. O grande, notável evangelista Billy Graham diz que quando nós trabalhamos, Deus cruza os braços. Mas quando entregamos tudo nas mãos dele, então ele trabalha. Essa foi uma das grandes virtudes dos homens de Deus da Bíblia. Diante de situações duvidosas, caluniosas, complicadas,
Eles muitas das vezes ficaram quietos esperando em Deus, somente em Deus. Se olharmos para a vida de Moisés, quando Moisés tentou fazer, problema, matou o egípcio, saiu fugitivo, cometeu crimes, arrumou problema, porque ele tentou fazer, ele tentou livrar Israel da mão dos soldados egípcios. Não era ele que iria livrar, era Deus. Quando ele tentou, tudo deu errado. Atos capítulo 7, versículo 28. Mas quando Deus entrou em cena, Moisés entendeu quando era hora de ir e quando era hora de esperar. Quando era hora de lançar o cajado na terra seca para se transformar em serpente e quando era hora de pegar. Ele passou a entender a hora de fazer cada coisa, agir na hora certa, e quando fosse preciso não fazer nada também ele aprendeu. A Bíblia diz que Janes e Jambres também colocou o cajado no chão e virou serpente. E Deus havia mandado Moisés fazer aquilo, mas os feiticeiros de Faraó também faziam aquilo. Mas os feiticeiros não eram comissionados, não tinham uma missão, não foram chamados para livrar Israel do Egito, e tinham o mesmo dom de Moisés, das mãos leprosas e da serpente, os dois sinais que Deus deu a Moisés. Janes e Jambres já tinha isso lá no Egito. E Moisés só fez o que Deus mandou. E os feiticeiros, imitadores, fizeram a mesma coisa. Sabe o que Moisés fez? Nada, ficou apenas olhando aquilo. Mas logo, logo, Deus agiu, e a serpente que Moisés, o comissionado, o profeta, que obedecia, que aprendeu com o tempo, a serpente que ele lançou no chão, engoliu aquela de Janes e Jambres e mostrou que Deus triunfa sobre Satanás. Deus triunfa sobre o pecado. Deus triunfa sobre o espírito do engano. Sempre foi assim. É só questão de tempo. Espera, tenha paciência. Moisés sabia que foi Deus quem o enviou. Assim é o Filho de Deus, ele sabe quem o chamou. Sabe quem lhe tem falado, quem tem sustentado a sua vida. Como disse Paulo, 1 Timóteo 2, versículo 10, eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para me guardar. Se momentaneamente está sendo desafiado por algo, não importa se é o pecado, se são seduções do maligno, se está sendo desafiado por algo, pelo mundo, ou mesmo pelos mensageiros de Satanás, Faraó, Janes e Jambres. Porque os pregadores de Faraó são valentes. Janes e Jambres, 1 Timóteo 3, resistiram a Moisés. Gente que resiste, corajosos. 1 Timóteo 3, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, resistiram ao poder de Deus, à presença de Deus, a manifestação do Espírito Santo, estes nos últimos dias também resistirão à visitação de Deus, o mover, o trabalhar de Deus. Mas se está sendo desafiado por Janes e Jambres, descanse. Não te turbe diante destes testes, são provas. Mas se tu és um escolhido, uma escolhida, mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará na sua tenda. Não precisa brigar, degladiar, fique quieto, espere em Deus, põe na mão de Deus. E verás na hora certa o triunfo, o mar se abrir, Faraó se afogar. Jesus, em muitas ocasiões, foi isso que ele teve que fazer, ficar quieto. Meu amigo, não sei por que foi assim, mas Deus o sabe. Não é momento de agir, mas fique quieto e espere a resposta vir de Deus. Guarde essa palavra dentro do teu coração e espere nesse momento de luta, de problema, de aflição, de peleja, momentos de esbofeteamento, como esbofetearam a Jesus e cuspiram no rosto dele, como a ovelha muda sendo guiado ao matadouro. Espere no Senhor. Guarde essa palavra. Há tempo para falar e há tempo para fazer silêncio. Há tempo para agir, mas há tempo de ficar quieto, esperando somente em Deus. A resposta vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.